Oi gente, tudo bem? Estamos aqui, como prometido, depois do vídeo do pedido, que estamos noivos, como vocês podem ver ali. Esse lightbox foi um presente do Pedro e agora vai estar presente nos nossos vídeos. Tá aí, acho que toda vez que a gente for falar de casamento tinha que pôr isso aqui. Que a gente coloca alguma coisa para falar sobre o tópico do vídeo. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Então, para começar essa série de vídeos sobre casamento, depois do pedido, a gente decidiu fazer um perguntas e respostas, porque a gente começou a receber várias perguntas, né? Sobre como é que vai ser o casamento, sobre namoro à distância, Exato. onde que a gente vai casar, os planos. Então nós estamos aqui hoje para contar um pouco mais da nossa história e responder as perguntas. A gente vai responder as perguntas de vocês. A gente separou as perguntas mais relevantes, que a gente achou que ficaria mais legal assim. Demos uma filtrada. E... Tivemos muitas perguntas iguais, né? Muita gente querendo saber as mesmas coisas e tal, então vamos respondendo aos poucos. Exato. Pergunta por pergunta. Esse é o primeiro, né? Aí a gente vai ter muito tempo para contar, mas tudo bem. A primeira pessoa mandou que queria muito saber a história desde o começo, porque a gente falou que se conheceu em 2013 e tal. E a pessoa ficou curiosa. Essa história é longa, né? Você quer contar É uma história comprida. Vamos e é engraçado resumir. Porque eu tenho uma versão e a Fernanda tem outra, na verdade. Mas a minha sempre é verdadeira, gente. Então, começamos a conversar em 2013, quase 4 anos atrás já. Através de uma amiga que temos em comum. Na época eu morava na Inglaterra, até hoje eu moro lá, né? Mas na época eu estava sem planos de voltar ao Brasil e estava bem lá, estava bem tranquilo e começamos a conversar, né? Foi. E foi em setembro de 2013 e fomos nos ver apenas em agosto de 2014, só que sem nenhuma intenção. Quando a gente começou a conversar, a gente queria levar alguma coisa a sério, mas sabia que não ia dar pela questão da distância e também entendemos que teria alguma coisa futuramente e que não estava na hora certa, na época. Na verdade, a gente namora à distância hoje em dia, né? Porque na época eu fazia faculdade, achei meio difícil, assim, essa história de namorar à distância naquela época com uma pessoa que eu não conhecia, porque a gente só se conhecia virtualmente. Porque muita gente pergunta assim, como que vocês se conheceram, né? Já que ele morava lá e você aqui. Foi isso, foi através de uma amiga, que ela era muito minha amiga. Se tornou ainda mais. Ela é como se fosse irmã pra mim. Eu conheço ela desde que eu nasci. Pedro, tem uma amiga que vou te apresentar que vai dar muito certo. Não, e valeu demais, porque jogou minha bola no teto, assim, além do céu, na verdade. Ela encheu a bola dele pra mim e falou, que ele é isso, ele é aquilo, vai dar muito certo. Na época eu tinha 19 anos, 18. 18. E... Você aqui na faculdade e eu lá seguindo sonhos, né? Enfim, que na época a gente conversou, isso não vai pra frente não. E eis que ele insistiu tanto, aconteceu muita coisa no meio do caminho, eu fui morar fora, ele voltou. E aí que ele veio pro Brasil, mudou pra Goiânia, e o Pedro não é de Goiânia. Não. A gente começou a conviver muito com as mesmas pessoas e tal. E o engraçado dessa história é que desde que a Fernanda mudou pra Nova York a primeira vez, em 2015. 2015, a gente meio que não gostava mais um do outro. Eu comecei a odiar ele, A gente começou a ficar com raiva um do outro e eu não conseguia escutar o nome Fernanda Guimarães ou escutar ela conversar em algum lugar que a gente estava, com amigos e tal, que eu ficava com raiva e não queria nem chegar perto. Foi. Até um certo dia que teve uma convenção na igreja, isso eu fiquei sabendo só depois, a Fernanda veio, orou comigo e tal. E começamos a conversar novamente e desabafar um com o outro. E começamos desse jeito. Aí, desabafou tudo no peito e começamos a conversar. Isso foi em novembro de 2015 também. 2015, né? 2015. Dezembro, mais ou menos, que a gente começou a conversar. Aí não demorou um mês, a gente começou a conversar, aquele calor de 2013 começou a voltar, não só pra mim, mas pra Fernanda, que continuava sendo meio fria e tal, não demonstrava as emoções. Mas começamos a conversar e eu comecei a ser muito insistente nesse aspecto e lembrei do que a gente tinha conversado em 2013, que era que o tempo não estava certo, que futuramente ia acontecer alguma coisa, mas que naquela época não estava no momento certo. A gente começou a namorar em janeiro de 2016 e ficamos noivos. Em agosto de 2017. Então a primeira pergunta foi essa, sobre a nossa história. A gente deu uma resumida boa. Aconteceu muita coisa no meio desse caminho aí, mas é muita história. Deu pra entender que o processo foi longo. Foi longo, mas foi de insistência. Foi completamente insistência.
Segunda pergunta, então. Eu não coloquei em ordem certa, assim, vamos supor, de ordem de pergunta no sentido dos termos que vão acontecendo, mas na ordem que vocês mandaram, tá bom? Então, a segunda pergunta é: vocês vão dividir as despesas de festa e cerimônias ou vai no tradicional? O pai da noiva arca com a maior parte dos gastos. A gente nem conversou sobre isso. Não, eu acho que tá muito cedo ainda pra gente definir certas coisas nesse sentido. Até porque o casamento, além do dia ser muito especial, acaba que é o resto da vida junto, né? Então, a gente tá vendo e fazendo planos mais além do casamento, para depois do dia da festa, do que da festa em si, né? Exato, então não sei ainda como que vai ser essa divisão de gastos, não. Terceira pergunta agora. Oi, Fernanda, muito legal vocês ficarem noivos, é o meu sonho. Eu também namoro à distância, a pessoa mandou, falou: o Pedro vai continuar morando fora ainda? Eu voltei pra lá. Voltei pra lá, vai fazer um ano agora, daqui uns dias. Porque muita gente me pergunta assim: quando que o Pedro volta? Então, o Pedro assim, não volta. O Pedro não volta. O Pedro tem uma vida lá, amigos, minha família tá lá, trabalho, estudo e tal. Então vou continuar morando lá. Nos próximos meses, assim, não tenho planos pra voltar pro Brasil. Nem eu pra ir, gente, torçam por mim. Então eu vou continuar ficando lá e por agora não pretendo voltar pro Brasil. E vocês vão morar no Brasil ou no exterior? Outra pergunta essa. Isso aí a gente responde mais pra frente, né? A gente ainda tá definindo, né? Tá muito cedo tá ainda muito pra cedo. gente poder dar respostas exatas. Mais uma pergunta. Já perdi a ordem aqui de quantas estamos, mas estou respondendo aqui as mais importantes. Conte-nos sobre como o Pedro foi morar em Londres, quando pretendem realizar o casamento, se você pretende usar um vestido de Cinderela para parecer ainda mais uma princesa. Vamos responder aos poucos aqui, né? Quando que nós pretendemos realizar o casamento? A gente pretende no primeiro semestre de 2019. Vamos ficar aí quase 2 anos noivos. Quase o mesmo tempo que a gente tá namorando, Quase o mesmo tempo que nós estamos namorando. Não é uma vontade nossa, se a gente puder, a gente casava esse ano. Mas a gente tem que colocar o pé no chão e ver, claro, quando é melhor. Tem muita coisa para acontecer ainda até acontecer. Então, provavelmente, primeiro semestre de 2019. Isso eu vou avisando vocês, porque a gente está respondendo essas perguntas aqui, mas ainda não tem nada 100% definido. Então, tudo pode mudar. Se eu pretendo usar um vestido de Cinderela, eu ainda não sei sobre o meu vestido. Eu tenho uma coisa em mente, mas eu não vou contar para não perder a surpresa. Conta, né? eu quero saber. Não, só no dia, entendeu? Então, o vestido também, eu vou deixar o suspense aí no ar. Eu tenho uma coisa na cabeça, mas pode mudar. Vamos ver. E sobre como você foi morar em Londres, você quer falar um pouco? Posso. Eu moro em Londres desde 2002. Fui pra Londres muito cedo, bem novinho mesmo. Então, por causa do seu trabalho dos seus pais? Por causa do trabalho dos meus pais. Além de Londres, eu morei na Escócia também. Quando eu era bem mais novo, em 96 eu fui pra lá. Então... E na Itália? E na Itália também fiquei 3 anos. E no Brasil, então, Um ano. No total foram 6 anos, na verdade. Foi depois da Escócia que a gente voltou e depois, em 2015, que viemos pra cá. Mas eu moro em Londres desde criança, desde que eu me lembro, assim, de uma infância. Também é uma dúvida bem frequente, que é: o casamento será em Goiânia ou em Londres ou nos 2 lugares? Isso é certeza, o casamento vai ser em Goiânia. Não vai ter casamento em Londres, a não ser que precise depois por alguma questão de documento, mas creio que não. Esse aqui é pra você, essa pergunta. Tá. Do ponto de vista masculino, como é namorar à distância? Do ponto de vista masculino, eu acho que não é... Não acho... acho que não dá pra eu falar do ponto de vista masculino, mas do meu ponto de vista, Exato. né? E não deixa de ser, um relacionamento à distância não deixa de ser um momento difícil, um processo, uma história cumprida, que eu imagino que seja assim pra você também, né, amor? Eu acho que o maior sentido de um relacionamento à distância, isso a gente fala com frequência, né, pra quem pergunta, é que tem que ter um propósito. Porque se você não tiver um propósito enquanto estiver namorando à distância, Não tem sentido. Não tem sentido, não tem pra onde ir, você vai ficar parado daquele quadradinho ali durante não sei quanto tempo. Então a gente sempre fala que, do nosso ponto de vista, um relacionamento à distância, sem um propósito, nem vale a pena, né? Pela sofrência, pela dificuldade que sentimos durante esse período. Porque na verdade a gente
sentiu, assim, que a gente queria casar e tal. Mas às vezes a pessoa também não tem essa noção. Tipo assim, a pessoa conhece e fala, ai, não sei se eu quero casar ou não. Mas eu acho que isso é muito de cada pessoa, de cada casal e da dificuldade da distância. Tipo, o nosso caso é uma distância muito grande. Então, é algo que você tem que sentir que vale a pena, né? Isso. Tem outras perguntas aqui que a gente já respondeu. A maior dúvida, né? Perguntando de onde a gente vai casar, onde a gente vai morar. Tem uma aqui que é legal, que a pessoa perguntou se a gente já marcou o casamento e como que a gente idealiza a cerimônia. Nós não marcamos o casamento, a gente está pensando em uma data, mas espera fechar, né? E como que a gente idealiza a cerimônia? Vai ser com o nosso pastor. A gente tem muitos amigos, né, que a gente queria que falasse na nossa cerimônia. Se pudesse, a gente ia ser uma cerimônia de 5 horas. Mas não. Como que a gente idealiza a nossa cerimônia, amor? Acho que vai ser alguma coisa no ar livre, né? Ah, sim, Eu tenho muita vontade de que seja alguma coisa ao ar livre, no final da tarde. Não sei ainda se vai ser possível, está nos planos. A questão de cerimônia mesmo, quem vai fazer vai ser o nosso pastor, também é super amigo. Na verdade, acho que nós vamos ter os dois, assim, né? Vamos dividir e tal. Os pais do Pedro também são pastores, então provavelmente vão querer compartilhar alguma coisa. E eu sei que minha mãe vai assistir esse vídeo mesmo e ela vai gritar: Pedro, eu vou falar do seu casamento assim. Então, vamos ver, né? Como é que vai ser. Mas a questão de cerimônia principal, acho que seria isso. Essa ideia de ter... Vai ser uma coisa bem entre amigos mesmo, uma coisa que a gente idealiza é algo pequeno. Só pra família mesmo, os amigos mais próximos. Acho que essa questão da cerimônia pra nós é uma questão bem fácil até de decidir, porque, como a gente falou, a gente é da mesma igreja, tem os mesmos amigos nesse sentido. É como se fosse uma grande família mesmo, então vai ser bem legal. Agora, última pergunta. Eu acho que foi no geral, né? A gente recebeu várias perguntas, mas muitas que a gente respondeu por aqui. Tipo, o mesmo conteúdo, assim, as mesmas dúvidas surgiram. E aí eu vou responder 2 últimas aqui, pra gente encerrar esse primeiro vídeo. E depois, quando surgirem mais dúvidas, a gente faz mais. A escolha do vestido de noiva. Eu tenho muita vontade, vocês sabem que eu fiz moda. E eu tenho muita vontade de fazer meu próprio vestido, idealizar e ter alguém pra executar. Que eu tenho uma ideia na minha cabeça. Não sei se eu vou seguir com essa ideia de eu mesma fazer o meu vestido, que eu acho que deve ser uma coisa bem difícil de decidir, mas antes de mandar fazer, mesmo que eu mande fazer meu vestido, por exemplo, que eu crie e mande fazer, nessa ideia que eu tenho vontade de experimentar vários vestidos pra ver se é isso mesmo. Porque muita gente fala assim, você pensa em um vestido de noiva e depois muda totalmente de ideia. Por exemplo, você acha que uma coisa vai ficar boa e não fica. Seu vestido dos sonhos, apesar de que eu não tenho um vestido dos sonhos, mas enfim, era um vestido de um modelo X e na verdade o que você mais gosta no corpo é o modelo Y, entendeu? Então eu vou aproveitar para experimentar. No final de outubro eu vou fazer uma viagem, vou para Nova York com uma amiga minha que também está noiva, é a Thaís, que fez o vídeo anterior do pedido. Eu vou colocar aqui em cima pra vocês verem o vídeo do pedido, quem ainda não viu. A Thaís, a minha amiga engraçada, que vocês morreram de rir, ficou noiva 10 dias depois de mim. E a gente vai pra Nova York no final de outubro. Então provavelmente vamos aproveitar essa viagem pra experimentar vários vestidos de noiva. Eu vou mostrando pra vocês, acho que vai ser bem divertido. Vai ter vídeo da viagem? Vai ter vídeo da viagem. Vai ter vídeo da viagem? Vai ter vídeo da viagem. Você vai editar? É, meu trabalho. Então é isso, acabou esse primeiro vídeo. Nós dois fanhos, gripados, nariz entupido. Tudo de lindo. Tudo de lindo. Mas acho que a gente respondeu aí as perguntas principais que vocês enviaram sobre essas primeiras dúvidas. Estamos noivos há 2 semanas. 2 semanas agora, confirmei aqui com a data. E vão surgindo aí mais questões. Como vocês viram, eu vou ficar aí mais de 1 ano e meio noiva, então vai ter muito tempo para compartilhar. A gente também vai se encontrando aí ao longo desse tempo para compartilhar um pouco mais das nossas experiências, o que vai surgindo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vamos falar muito ainda sobre casamento. Vocês acompanharem aí os próximos passos, os próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo, né? Tchau, gente. Beijo. 'Cause all of me loves all